Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs, presentes nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje, na solenidade de Cristo Rei, nós encerramos o ano litúrgico. Esse ano nós estávamos no ano C, e domingo que vem a gente inicia o ano A, o novo ano litúrgico. Queremos, nesse dia, coroar Jesus Cristo como Rei, mas não como um rei qualquer, não como Rei do mundo, como o mundo pensa, às vezes, a realeza de Jesus Cristo. É por isso que, na primeira leitura, no segundo livro de Samuel, nós vemos a unção de Davi como rei de Israel, por volta do ano 1000, antes de Jesus nascer. É uma prefiguração da realeza de Cristo, porque Cristo é da descendência de Davi, ele é ungido do Pai. A diferença é que Davi era rei de Israel, aquele povo escolhido ali, daquele território pequeno, aquele povo que foi para o Egito, aquele povo que foi libertado, que caminhou no deserto. Ele foi ungido para reinar sobre as 12 tribos ali de Israel. Jesus é ungido, e nós o celebramos como rei, também de Israel, só que não o Israel pequeno ali. Israel somos todos nós. Todos nós somos da descendência, filhos na fé de Abraão. Então Cristo é ungido e a realeza dele atinge a todos nós. Quando nós falamos que o reinado de Cristo não é o reinado do mundo, é porque o reinado do mundo aspira outras coisas, como por exemplo, o dinheiro, como por exemplo, o poder, como por exemplo, a influência. E o reinado de Cristo não. Tanto é verdade que os reis do mundo sentam em belos tronos, cravejados de brilhantes de ouro e prata, coroas suntuosas, cetros de marfim. É o reinado do mundo. Mas o reinado que Cristo vem mostrar para nós tem como trono a cruz. O trono do nosso Rei Jesus é a cruz. Embora os artistas tenham a liberdade, e hoje vocês podem ver muitas pinturas de Cristo Rei, com cadeiras suntuosas, com coroa de ouro, etc. Mas aí é a liberdade que cada artista plástico tem para pintar. Mas o verdadeiro trono de Jesus é a cruz. A coroa de Jesus é de espinhos. O cetro de Jesus não é de marfim, é um caniço, é uma cana. Daí também o nosso padroeiro levar esse nome da nossa cidade, Bom Jesus da Cana Verde. E aquela imagem do Bom Jesus da Cana Verde, ela está ali, ele com o manto, com a vara, com a coroa, para ser zombado. Zombado pelo mundo. Ali representado por aqueles do Império Romano, os soldados, por aqueles fariseus, que não entenderam o reinado de Jesus. Depois, olhando para esse sentido de Jesus ser rei
de um Israel diferente, porque lá a gente falava de Davi, das 12 tribos, ou seja, todas as tribos de Israel. E Jesus é de todas as nações do mundo. Depois chegamos na carta de São Paulo aos Colossenses, e ele fala que o Pai nos arrancou do poder das trevas. Que é o poder das trevas? É aquele poder que nos joga no desânimo, que nos joga no marasmo. Aquele poder das trevas que nos afasta de Deus e do seu reino. Então, foi preciso que o Pai enviasse seu Filho para nos resgatar desse poder das trevas e para nos colocar diante do poder da luz, daquele que é o Rei da paz. E veja, meus irmãos, que não foi nada fácil para o Pai, porque Ele teve que dar como resgate da libertação do poder das trevas a vida do seu Filho. Ele teve que dar o sangue precioso de um Deus. Não foi nenhum dinheiro, não foi um sangue qualquer, mas foi o sangue de Deus, derramado no trono da cruz, no madeiro, para a salvação de todos nós. Então, quando nós nos colocamos diante desta solenidade, ela foi criada em 1925 pelo Papa Pio XI. E num primeiro momento todos pensavam numa festa triunfalista. Triunfalista. Ainda tem muita gente que pensa assim. Mas vem a liturgia da igreja nos 3 anos A, B e C, o Evangelho muda, e coloca esta solenidade no contexto da paixão. Então, quando a gente fala que está encerrando o ano, olha que coisa interessante. Porque esse domingo que vem a gente começa o ano, a gente começa a percorrer, durante todo o ano litúrgico, a nossa história do povo de Deus, a história do nosso Salvador, desde a preparação com o advento, com a chegada do menino no Natal, depois passando pela Páscoa, pela Quaresma, pela Páscoa, pelo tempo comum, e a gente vai caminhando até celebrar novamente Cristo Rei e encerrar o ano. E quando nós olhamos também para esse reinado e nessa história, tem uma passagem interessante, que é quando Jesus entra em Jerusalém. Ele entra montado num jumento, um animal simples. E olha que o jumento nem dele era emprestado. Ele pediu emprestado. E ali ele entra pobre. E na paixão ele é humilhado, cusparadas no seu rosto, rejeitado. O profeta Isaías, na sua profecia, há mais ou menos 700 anos antes, vai dizer que nem aparência humana ele tinha. Sabe o que significa isso, gente? Podemos traduzir, estava parecendo um monstro, de tanto que apanhou, de tão inchado que estava, de tão deformado que estava o seu rosto. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa com o rosto deformado. Aquela pessoa que leva bastante soco, murro, corte, etc. E que os olhos fecham, incha tudo. Então fica aquela pelota, uma coisa só. Então Isaías diz que ele estava irreconhecível. E aí quando nós falamos que ele é o nosso rei, o mundo pergunta, mas que rei é esse? Que sofre uma derrota humilhante, vergonhosa? Que rei é esse que vai nascer num curral, no meio do estrume das vacas, no mau cheiro?
Que rei é esse que vai trabalhar numa carpintaria? Se pelo menos fosse o dono da carpintaria, ele vai trabalhar numa carpintaria do seu pai? Que rei é esse que andava a pé, não tinha nenhum camelo para andar, porque naquela época tinha carro? Que rei é esse que não tem palácio? Que rei é esse que não tem guarda pessoal, segurança? Que rei é esse que anda com pessoas de baixo nível, ladrões, bebuns, prostitutas, pecadores? Não é recomendável para um rei agir desta forma. E é por isso então que a liturgia nos leva a mergulhar no mistério intrigante da cruz. E que rei é esse, então nós vamos perguntar, que vai ser crucificado no meio de dois ladrões, como se ladrão também fosse. E ali no meio desses dois ladrões, um deles ainda zomba de Jesus. Tu és rei? Então salva-te a ti e salva nós. Talvez parentes, amigos, possam perguntar para você, quando você também está no seu calvário, quando você está na sua cruz, possam zombar de você também, dizer assim: por que Jesus não vem te ajudar agora? Vai, chama ele, fala para ele descer da cruz agora e te ajudar. Porque são pessoas que pensam como esse ladrão aqui, que a gente fala de mau ladrão. Mas vejam bem, que ali do lado tinha aquele que a gente chama de bom ladrão. Não que ladrão seja bom, mas bom no sentido dele ter reconhecido o seu erro, e principalmente dele ter percebido que ali do seu lado estava o Salvador. Sabem por quê, meus irmãos? Porque às vezes Jesus Cristo continua sendo crucificado do nosso lado, e a gente não vê, a gente não percebe. Mas esse ladrão chamado Dimas, que é São Dimas, padroeiro lá de São José dos Campos, ele viu. E ao ver, ele faz um diálogo com Jesus, e ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Vocês viram como é fácil às vezes a gente pensar, a salvação é gratuita, é dom de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: quem crer em mim será salvo, batizado será salvo. Eu sempre pergunto nos velórios, padre, e as pessoas às vezes acenam com a cabeça até: o que nos faz perder a salvação? Aí tem muita gente dizendo: o pecado. Eu falei: então ninguém se salva, porque todos nós pecamos. O que nos faz perder a salvação é não aceitar Jesus como esse ladrão aceitou. Pecador, ladrão, mas no último instante da sua vida ele aceitou Jesus, e aceitando Jesus ele foi salvo. Porque Jesus vai olhar para ele e vai dizer a frase que todos nós gostaríamos de ouvir na hora da nossa morte, ali no leito da morte. Quando a gente, vocês sabem disso, viu? Se vocês não sabem, fica atento. Com exceção de mortes aí instantâneas, repentinas, mas geralmente a gente percebe a hora que vai morrer, viu? A gente percebe. E que bom se nós, quando percebêssemos que estamos partindo desta vida terrena, a gente ouvisse a voz de Jesus, que dissesse para nós: Assis, ainda hoje estará comigo no paraíso. José, ainda hoje estará comigo no paraíso. Que é o que ele disse para aquele ladrão. E ele entrou com Jesus no céu naquele mesmo dia. Aí vocês podem perguntar: mas e aqueles que morreram antes de Jesus, como é que foi? Eles não entraram no céu primeiro? Não, a igreja ensina isso para nós no catecismo. Ninguém entrou no céu antes de Jesus. Por quê? Pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, as portas do paraíso foram fechadas, foram lacradas.
E foi preciso então que Deus enviasse seu Filho único para no sacrifício de cruz e ressurreição abrir essas portas. Aí vocês vão perguntar, mas onde é que estava Abraão, Isaac, Jacó? Esse povo não foi para o céu? Então vamos rezar daqui a pouco no credo. Eles estavam na mansão dos mortos. Por isso que a gente fala, desceu à mansão dos mortos, para resgatar todos aqueles que ele salvou com seu sacrifício de cruz. Esse rei que não esquece de nenhum súdito, mesmo nesta morte vergonhosa, humilhante, desprezado até pelos próprios apóstolos, porque ali ele estava sozinho, com algumas mulheres e apenas João. Mas ali na cruz ele mostrou que o amor é mais forte do que a morte. Ele mostrou que o seu reino é um reino de amor, de paz, de justiça. E que nós podemos, aonde formos, mostrar um pouquinho desse reino. Aonde houver alguém doando, aonde houver alguém entregando amor, vivendo esperança, misericórdia, aonde houver alguém perdoando, onde houver gente lutando pela vida, brigando por justiça, por paz, ali estará a cruz do Senhor e ali estará acontecendo o seu reino, ainda que não de forma definitiva, mas um pedacinho do reino de Deus estará ali. E eu concluo lembrando duas coisas. Hoje, a Igreja do Brasil faz o lançamento do ano vocacional, cujo lema desse ano é inspirado na passagem do Evangelho de Lucas, chamado Emaús, que tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. Emaús, aqueles dois discípulos, desanimados, voltando para a vida velha, e um forasteiro começa a caminhar com eles, e eles não percebem que aquele forasteiro era Jesus. Somente na Eucaristia, quando ele parte o pão, os olhos deles abrem, e eles veem que é Jesus. Então, meus irmãos, esse sacrifício de um rei na cruz se perpetua, e o que mantém a igreja de pé, 2000 anos de história, é o que nós vamos presenciar daqui a pouco, quando Cristo novamente é oferecido como sacrifício, que agora não precisa mais matar animais, touros, bodes, carneiros, porque ele, Jesus, é como rei, altar, vítima e sacerdote, e nossos olhos poderão presenciar isso. E também hoje a igreja celebra o dia do leigo e o dia da leiga. Todos vocês batizados que militam na igreja, leigos e leigas. E eu lembro uma frase do Papa Francisco que ele dizia: todos nós fomos batizados como leigos. Ninguém foi batizado sem ser outra coisa. Não, todos nós fomos leigos. Ninguém nasce ordenado padre, ninguém nasce ordenado diácono. A gente nasce e se torna leigos e leigas pelo nosso batismo dentro da igreja de Cristo, o Rei do Universo. Vamos encerrar ficando em pé e vamos cantar esse trechinho, esse refrãozinho, esse mantra que deve ficar no nosso coração no dia de hoje. Vocês escutem a primeira vez e canta, quem souber pode cantar. Ele diz assim: Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Bem forte. Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.